Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Harmonicamente Grata. Eu sou a Rosane e estou aqui para compartilhar com vocês a mensagem do dia 20 de fevereiro do livro Abrindo Portas Interiores da autora Eileen Cady. Nós diariamente publicamos essas mensagens aqui no canal do YouTube e também a foto da mensagem do dia na nossa página do Instagram. Se você quer ter um dia diferente, comece o seu dia ouvindo essas mensagens, pois a cada dia nós temos um novo aprendizado, a cada dia nós temos uma nova lição, nós temos um verdadeiro elixir de sabedoria, amor e gratidão. Então, vamos à leitura de hoje, dia 20 de fevereiro, e a mensagem para hoje começa com uma indagação. O Divino Criador nos pergunta: por que ter medo? Eu estou sempre com você. Eu o precedo para preparar o caminho, e ele se desdobrará à sua frente com perfeição no momento certo. Você deve ter fé, e essa fé deve ser forte e inabalável para permitir que esta vida seja vivida. Sua fé crescerá à medida que for sendo posta em prática. A fé não é algo para se conversar a respeito. Deve ser vivida para que todos possam ver que ela não é somente uma maneira de se viver nas nuvens, mas é algo real e aplicável ao nosso dia a dia. É inútil conversar ou ler sobre a fé se não se vive por ela. Isso significa ter a coragem de nadar nas águas profundas e não somente ficar andando pelo raso, sentindo a segurança de seus pés no chão, fingindo que sabe nadar. Por que não pôr em ação e começar a viver esta maravilhosa vida agora? E com estas indagações, com estes questionamentos, Rosane aqui agora, o Divino Criador nos pergunta: por que ter medo? E nós também devemos nos fazer essa pergunta: por que eu tenho medo? Se nós temos absoluta confiança que Deus, o Divino Criador, e Ele próprio afirma: eu estou sempre com você. Se nós temos essa fé e essa confiança de que Ele está sempre conosco, por que temer? Por que temos medo? E Ele nos diz que Ele nos precede, que Ele vai à nossa frente para preparar o nosso caminho. E Ele se desdobrará, este caminho irá se desdobrar à nossa frente com perfeição e no momento certo. Pois o momento de Deus não é o nosso momento. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas se nós o colocamos em primeiro lugar, se nós o deixamos guiar e preparar o nosso caminho, esse caminho irá se desdobrar com perfeição à nossa frente. E no momento certo, nós
poderemos trilhá-lo, nós receberemos as bênçãos de que tanto desejamos, que tanto esperamos. E ele continua nos dizendo que nós devemos ter fé. E essa fé, ela deve ser forte e inabalável. E assim, irá nos permitir que essa vida seja vivida de forma maravilhosa. A nossa fé irá crescer à medida que nós a colocarmos em prática. Pois a fé não é algo que simplesmente nasce conosco e pronto, eu sou uma pessoa de fé. Nos milagres que Jesus realizou, em todos eles, ele perguntava: você crê que eu posso te curar? Você crê que pode ser curado? E quando ele realizava este milagre, ou os vários milagres que ele realizou, ele dizia: vai, a tua fé te curou. Então, essa fé, ela tem que ser forte e inabalável. E assim nós permitiremos que essa vida seja vivida de forma extraordinária. Mas a nossa fé, ela irá crescer à medida que for colocada em prática. A fé não é algo que nós devemos ficar conversando a respeito, tentando provar aos outros ou tentando fazer os outros acreditarem que nós temos fé. Mas a fé, ela deve ser vivida para que assim todos possam ver que ela não é somente uma maneira de se viver, uma maneira de se viver nas nuvens, achando que, tudo acontecerá na mais absoluta. Não, não é assim. A fé é algo real, ela é aplicável ao nosso dia a dia. E para isso, nós precisamos aquietar a nossa mente. Nós precisamos nos conectar com a fonte, o divino Criador que está dentro de cada um de nós. E assim, nós poderíamos aplicar essa fé inabalável em tudo o que nós fizermos, em todas as circunstâncias da nossa vida. É inútil ficar conversando sobre a fé. É inútil ficar lendo sobre a fé e não se viver por ela. Isso significa que nós temos aquela coragem de nadar nas águas profundas, com a fé inabalável. Nós podemos nos aventurar em águas profundas e não simplesmente nós ficarmos andando no raso, no rasinho e fazendo de conta que nós estamos confiando, que nós temos fé, e é uma fé inabalável. Quando nós estamos neste raso, fingindo que estamos nadando, que sabemos nadar, mas estamos com os pés no chão. O que é isso? Isso não é fé. Certa vez eu ouvi de um amigo meu que é pastor, e ele me disse: Rosane, a fé é algo que acontece da seguinte forma: um prédio está pegando fogo, o filho está lá em cima, a criança está lá em cima,
e o pai está lá embaixo com uma rede. O pai fala para o filho: pula, se joga. O filho não enxerga o pai e o pai não enxerga o filho, mas o filho se joga com a certeza de que o pai estará lá para pegá-lo. Isso é a fé. Mas isso não significa que nós devemos ser imprudentes, que nós devemos brincar com a própria vida, nos arriscando em esportes radicais sem a devida segurança. Isso não significa que nós podemos entrar no meio de uma briga ou de alguma confusão que possa estar acontecendo, porque isso é imprudência, não é fé. Isso é o nosso ego dizendo para nós que nós somos capazes de passar por aquela situação porque nós temos Deus conosco. Mas o nosso ego é que está falando nesse momento. A fé é calma, é tranquila, ela nos dá segurança, ela nos dá a certeza de que o Pai está lá embaixo, esperando por nós, e que nós podemos confiar plenamente de que Ele irá nos pegar, irá nos segurar com a rede de proteção. Então, por que não nos colocamos em ação e começamos a viver essa maravilhosa vida de fé e confiança? Por que não começamos a viver agora? Este é o questionamento que termina na mensagem de hoje. O que nos impede de buscarmos essa fé inabalável? O que nos impede de nos entregarmos de corpo, alma, mente, espírito ao Divino Criador? De o convidarmos diariamente para caminhar conosco, para que Ele nos mostre o melhor caminho a seguir, para que Ele nos intua, nos oriente do que nós precisamos fazer. Quando nós damos o passo, quando nós trocamos o passo, Deus coloca o chão, porque nós estamos caminhando sob a sua proteção. Estamos sendo guiados por Ele. Então, por que nós não começamos a viver esta vida maravilhosa agora? Saiba que a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé está fazendo os milagres que você está vendo acontecer na sua vida, ao seu redor. Tenha uma fé inabalável. Confie plenamente no Divino Criador, na fonte que tudo sabe, que tudo vê. E como Jesus próprio nos dizia, buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. E Ele também nos disse que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquele monte, precipita-te ao mar, e assim Ele fará. Mas a fé consiste em, primeiro, nós termos absoluta certeza de que aquilo que nós vislumbramos, sonhamos, queremos, desejamos para a nossa vida e para a vida daquele que nos cerca,
daqueles que nos cercam já está acontecendo. É preciso que nós nos sintamos curados antes de obtermos a cura física. É preciso que nós já tenhamos a nossa casa, já tenhamos o nosso carro, já tenhamos o amor da nossa vida. Tudo isso nós já agradecemos, pois a nossa fé é inabalável. E nós podemos nos colocar em ação agora e começarmos a viver essa vida maravilhosa, pois assim como é em cima, assim é embaixo. Assim na terra como no céu. Não duvidemos e que a nossa fé nos coloque no nosso verdadeiro lugar de filhos amados de Deus. Se você gostou da mensagem do dia de hoje, deixe-nos o seu gostei, compartilhe essa mensagem e deixe o seu comentário para que nós saibamos o quanto essas mensagens estão te ajudando a crescer, a expandir a sua consciência. Mas se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, clique em inscrever-se, toque no sininho para receber as notificações. E nós nos encontraremos amanhã com mais uma mensagem do dia. Fique bem, tenha e faça um excelente dia. E até já. Um beijo enorme no seu coração. Fique bem.